Alô, galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo aí mais cedo sobre a questão do Salgado, né? Comentando algumas coisas que eu não havia dito no vídeo de ontem e rebatendo alguns comentários, não para afastá-los, mas para dar a minha opinião. Como eu falo, né? Aqui você pode falar A e eu posso falar B. Não tem problema algum. Podemos conviver com opiniões diferentes, né? Mas começo aqui a minha pauta desse vídeo, né? Imaginem se tivesse um Salgado no Corinthians. Imagina aí. Se ele teria moral para falar o que quer que fosse, cobrar o que quer que fosse. Ele entraria no clube, tiraria fotos com corintianos, seria ovacionado na frente do estádio, no pagode e no churrasco, não por violência ou a grave ameaça. Pelo amor de Deus. Sou contra a violência ou grave ameaça. Ameaça também, né? Lá esse binômio, né? Violência ou grave ameaça. Ameaça também. Então sou contra a violência, a grave ameaça e qualquer tipo de ameaça, né? Não porque ele fosse recepcionado com violência ou grave ameaça, repito aqui, nem com ameaça, mas seria vaiado, né? Seria vaiado, seria defenestrado o tempo inteiro, né? Por ter feito o que fez com o Vasco. Ter dito que o Vasco melhoraria, que foi o melhor presidente da história, tendo vendido para uma empresa que, à época da assinação do contrato entre as partes, CRVG e 777, já estava falida, né, com embasamento na KPMG. Esses caras todos, eles fazem isso sempre com algum álibi, né? Não, porra, assinei porque a KPMG falou, mas se eu coloco a KPMG para trabalhar para mim e ela erra, o erro também é meu, porra. Não é da KPMG, não. O erro é do Salgado, né? Eu sempre falo isso, né? Uma das primeiras aulas de direito administrativo que eu tive na faculdade, lá atrás, né? O professor falava que muitas vezes, lá atrás, nos primórdios, né? A defesa de quem matava era o seguinte: porra, não fui eu não, foi a minha mão. A minha mão que do nada apertou o gatilho. O Salgado escolheu a KPMG, ela errou, ele também tem responsabilidade. O Salgado é o pior presidente de todos os tempos do Vasco, né? E por mais que eu critique o Pedrinho, não chega nem perto, né? Pedrinho erra na gestão, mas não erra em ter prejudicado demais o Vasco, nesse particular de vender para uma empresa falida. Pensar no empréstimo dele, né? No valor que ele tinha emprestado ao Vasco. Façam um mutirão, organizadas. Façam um mutirão, torcedores comuns, né? Contem com o vascaíno para gerar em grana. Somos 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo. Já falei aqui, eu só não fui a 3 estados viajando a trabalho, né? Até no Paraná, numa colônia agrícola, que eu fui lá soltar um rapaz. Lá no Paraná tem muitas colônias agrícolas, né? Que abarcam lá quem comete crimes ligados a drogas, né? Até lá no Paraná, né? Tem vascaíno, porra. Imagina no norte, nordeste, centro-oeste e próprio sudeste, né? Outro dia eu estava vendo alguém aqui falar e tal, não sei o quê. O Botafogo também é um time nacional, né? Bem menos, mas tem botafoguense em tudo que é lugar. Tem bastante botafoguense, né? No norte, então, tem muita gente, muito botafoguense. Mas voltando para cá, faça um mutirão. São 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo, tanto para dinheiro e quanto para tirar esses caras de lá de fora. Tirem os de lá de dentro do Vasco. Tirem os amarelos. Não deixem os roxos voltarem, né? Mas aqui não é Corinthians, porra. Aqui não tem fiel. Aqui não tem as torcidas verdadeiramente que não estão engajadas com churrasco, pagode e ingresso. Que pena, cara. Que pena. O Vasco sendo trocado por 3 coisas.
churrasco, pagode e ingresso. Esse é o retrato das organizadas do Vasco, né? Eu lembro que lá atrás, quando o Vasco estava para cair para a segunda divisão, em 2023, né? Ao invés das torcidas organizadas brigarem contra a 777, ela abriu o portão e os caras entraram para matar os jogadores, né? Sendo que quem tinha contratado os jogadores era a 777. Ela que deveria responder, e não os jogadores, né? Ela abriu a porta. Que pena. Aqui é Vasco, não é Corinthians, não é não é São Paulo, né? Bom, eu lembro uma coisa, né? As torcidas organizadas, não vou lembrar agora qual que foi, que fez um protesto, uma nota, né? Léo Jardim, suma do Vasco. O Vasco, você vai embora, o Vasco vai ficar, não sei o quê, blá 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 e tal. Só porque ele queria pleitear um aumento de salário. Mas não teve nunca essa nota organizadas contra o Salgado, né? Contra o Salgado, Osório, Duque Estrada. Mudando de assunto, tô com uma tosse infernal aqui, mas vamos levar. Veloso e Neto. O pior tipo de pessoas que você pode encontrar, pode conviver. São pessoas ruins, são pessoas comezinhas, tacanhas, toscas, né? Na segunda ou na terça, antes do jogo do Vasco, contra o São Paulo, né? O Veloso e o Neto reduziram o Diniz a pó de merda. O Veloso sacaneou. Não, porra, vai ser 1-0 gol do São Paulo, uma bola perdida na defesa do Vasco. E o Neto colocando o Diniz a pó de merda, né? Que era um ex-treinador em atividade, que foi uma aberração de ter ganhado lá o título pelo Fluminense. Dois caras, né? Um que se diz craque, nunca foi craque, e outro, um goleiro reserva, né? Nunca foi um goleiro de ponta, falando mal, não sei se por inveja, se por raivinha do Diniz, né? E aí, depois que o Diniz, que o Vasco jogou bem com o Diniz, já havia jogado antes contra o Fortaleza, contra o Melgar, e o próprio Bragantino, já falei isso outras vezes, né? Eu não sou resultadista. Houve resultado bom contra o Melgar e contra o Fortaleza, né? Contra o Bragantino não perdemos, mas eu não sou resultadista, né? E aí o Veloso e o Neto, não, houve uma melhora. O Neto, aspas, o Diniz espelhou. Porra, Neto, espelhou porra nenhuma, Neto. Espelhou nada. O Vasco vem jogando, e atenção aqui para quem gosta de tática, o Vasco vem jogando o que eu falei lá atrás que o Diniz ia fazer, né? Algumas vezes pressionando, algumas vezes linha média, raramente linha baixa, né? Superioridade numérica de um lado, superioridade numérica de outro, para atacar com a superioridade numérica ou para inverter e pegar o outro time lá com menos gente do outro lado. Porque se você bota 5, 6 aqui, né? Vai ao encontro dos zagueiros, né? Vem zagueiro, vem volante, tudo para esse lado aqui e sobra um cara do outro lado. Então, superioridade numérica para atacar o próprio lado, superioridade numérica para inverter e pegar o time adversário com poucos jogadores, com 2, 3 do Vasco lá na inversão, né? Jogo apoiado, ultrapassagens, tabelinhas, né? E o Vasco errando menos nas jogadas, jogando com mais confiança, né? Então é isso aí. Mas os caras não veem isso, eles não entendem de futebol. Bota o Neto para comentar um jogo, ele não sabe, caceta. Muito menos o Veloso, porra, né? Como um jogo acontece, como o jogo não acontece, né? O Vasco não começou bem contra o São Paulo, ficou um pouco fechadinho, até entender, né? O Nuno foi peça fundamental para o Vasco melhorar. O Diniz reclamou muito com ele estava disperso. Essa figura de junção ao Couto para municiar o ataque foi o Nuno, que estava distraído no jogo. O Nuno e o Couto participam um pouquinho da transição defensiva para recompor ali e muito desse balanço para a transição ofensiva, esperando o Rayan, Verratti abrindo espaço, saindo da área, né? E os caras metendo a porrada no Diniz, como se o Diniz fosse algum técnico que não tivesse ganhado o maior campeonato que um time pode pensar em nível sul-americano. E o Inter era melhor, porra. Né? Como eu não sou invejoso, não fico invejando ninguém,
Mas o Valencia perdeu gol dentro da pequena área contra o Fluminense, lá no jogo do Inter, né? Então, Neto e Veloso são terríveis. E o Souza também, tá? Ex-São Paulo lá, e não sei o quê, e blá, blá, blá. Outra história aqui, né? Olha, o Diniz precisa de tempo. Diniz precisa de tempo. Escuta esse mantra de todos os jornalistas que acham que sabem do Diniz. Todo técnico precisa de tempo. Todo técnico precisa de tempo. Não dá para você mudar um time de um dia para o outro, da noite para o dia. É impossível isso. A não ser que você tenha aí a seleção brasileira, que o Ancelotti melhorou um pouco, né, do último jogo. O Flamengo, o Palmeiras com galácticos, né? Mas os outros times com jogadores medianos, paulatinamente, com treinamento, vendo vídeo, corrigindo, né? Então todos os times precisam de tempo. Todos os técnicos precisam de tempo, não só o Diniz, né? Você lembra da última vez que o Ganso jogou bola? No jogo apoiado, com o Diniz, junto com o Arias, né? Martinelli ali. Salvo engano, foi o Martinelli. Como é que o Ganso joga? O Ganso não joga sozinho, ele não tem velocidade. Se for transição ofensiva rápida, ele vai ficar fora. O Fluminense botou o jogo apoiado e foi subindo, né? Ora por aqui, ora por ali. É isso que ele está fazendo com o Couto. Não tem essa velocidade. O Couto está aparecendo por esse jogo apoiado. Mais jogadores perto do Couto, mais jogadores perto do Nuno, né? E os gatilhos do Ryan, o próprio Nuno que de vez em quando sobe, o Verratti, né? O Tietchan que está avançando mais, fazendo a transição ofensiva, né? Bom, vou ficar por aqui. O vídeo está extenso. Se gostou dos comentários, se inscreva no meu canal Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.